Salve, salve! Vamos para uma DR. Eu recebi uma questão sobre um tema que eu já tratei algumas vezes. Inclusive temos uma DR onde eu falo mais profundamente sobre esse tema, sobre vários ângulos, sobre vários ângulos. Então eu vou deixar depois na descrição o link para esse vídeo. É uma questão sobre mediunidade, né? Eu já respondi vários aspectos dessa questão, na verdade, em outras partilhas, em outros vídeos que estão aí disponíveis no canal, mas decidi falar desse tema de novo para a gente tratar das premissas que aparecem mais uma vez nessa questão, tá? Então, assim, eu vou comentar a pergunta, porque a pergunta, a grande parte dela, na verdade, é uma afirmação, né, que apresenta a visão ali da pessoa que está fazendo essa questão. E nesse comentário sobre essas afirmações, eu vou questionando essas premissas e eu acho que vai ficar mais rico assim essa nossa conversa, tá? Então vem comigo, vamos falar sobre mediunidade mais uma vez. A pessoa começa perguntando assim, ó, dizendo assim: do ponto de vista do ocultismo, aprendemos e estamos revendo sobre o equívoco que é a necromancia. Ok, né? A gente está conversando, eu acabei de fazer um estudo aqui no canal, adeptos vivos ou espíritos desencarnados, e a gente falou bastante sobre necromancia ali. A pessoa continua: entretanto, estamos num campo de experiência primitivo do ponto de vista evolutivo. Não é que estamos num campo de experiência primitivo, não. Porque primitivo tem a ver com primeiro, né? E do ponto de vista oculto, teosófico, nós já estamos na quarta ronda e na quinta era dessa quarta ronda. Então, não estamos num estado primitivo, né? Estamos num estado de muita materialidade, porque a quarta ronda marca o processo de maior densificação do planeta. Então, se você imaginar uma roda, a roda da existência, a quarta ronda, né, é uma ronda, né, ou seja, então é uma volta inteira nesse círculo. O ponto que nós estamos da quarta ronda passou desse ponto médio de materialidade, que é marcado, na verdade, pela quarta era. A quarta era marcou o ponto de maior densidade e a quinta era o começo desse processo em que, vamos dizer assim, o espírito vai se sobrepor à matéria, ou o aspecto espiritual da natureza começa a se sobrepor ao aspecto material da natureza. Então não é que nós estamos no estado primitivo, nós estamos numa condição de densidade, e isso acarreta materialidade também. Ok. Ela continua falando: onde a maioria desencarna sem conhecimento nenhum, ou com conhecimento parcial ou equivocado, sendo assim deixam muitos cascões astrais. De novo, a gente não desencarna sem conhecimento nenhum, e nem é por isso que cascões astrais são produzidos. E também não é pelo fato desse conhecimento ser parcial ou equivocado. Vamos lá. No ponto de vista teosófico, né, a constituição humana é vista de maneira séptupla. Então, só revisando aí nossa série Constituição Oculta rapidinho. Nós temos um corpo físico, né? Esse corpo físico tem o seu molde sutil, né, que a gente chama de duplo vital. Essa estrutura é mantida por força vital, prana. Ok. Temos aqui uma primeira tríade. Então nós temos um centro de volição, que é o que a gente chama de kama. Esse centro de volição, ele vem do reino animal. Às vezes é chamado de alma animal também, esse aspecto câmico, que a gente conhece como desejo, paixão, a forma exteriorizada, né, da nossa vontade. À medida que é purificado, esse desejo se transforma em vontade espiritual. Mas ok, temos aqui kama, temos manas, que é mente, inteligência, certo? Esse manas é um fruto, digamos assim, tanto do espírito quanto da matéria, ou do aspecto espiritual e material da natureza. Por isso, esse manas, que é a alma humana em si, ou percebedor, é considerado como dual, né? Ou tendo uma imortalidade condicional. Por quê?
Esse manas, esse percebedor, a mente no sentido mente humana, né? Não estamos falando aqui de uma rata, a grande mente, não, mas a mente humana, intelecto, né? A mente humana é percebedor. Esse manas, ele tem um aspecto material que vem da natureza, que foi desenvolvido, né, pela experiência da mônada nos reinos infra-humanos, né? Então é uma mente terrestre, é um aspecto terrestre. E temos um aspecto divino, que é a chama de autoconsciência, que é transmitida à mônada por hierarquias divinas que já passaram pelo ciclo humano em outros ciclos, né, em outros enos, ok? Então temos mana. Temos Buddhi, que é a alma espiritual, né? E Atma, que é o espírito universal, no caso o ser humano, um raio desse espírito universal. Isso a gente chama de mônada. A tríade monádica é composta por Atma, Buddhi e esse aspecto divino de manas, ou seja, o aspecto de manas que tende e se une a essa díade divina aqui, que é a mônada espiritual no reino humano, obviamente, né? A gente pode usar essa palavra em outros contextos. Ok. Após a morte, o que acontece com um ser humano completo? Um ser humano que tem seus 7 princípios. Nem todo ser humano tem 7 princípios, né? Mas enfim, isso é um papo para um outro momento. O que acontece? Bom, esse ser humano, após desencarnar, perdeu o corpo físico. A estrutura sutil desse corpo físico começa a se dissipar, inclusive. A vida, que é a corrente vital ou prana, volta para o ambiente, né? Porque essa vida vai animar outras coisas. Ok, essa força vital, né? Ela volta para o reservatório. Ok. Então, o ser humano perdeu essa tríade aqui. Isso no caso de morte natural, né? Não estamos falando aqui do caso de morte prematura. O que acontece aqui, então? O manas, o percebedor, a consciência, entra num estado de, digamos, gestação. Porque vai se preparar para a segunda morte. Se na primeira morte o indivíduo perdeu esses 3 princípios, né? Ele vai entrar num período de gestação, que aqui é onde aquilo que, né, em várias culturas se chama o salão do julgamento, né? Onde a alma vai ser pesada, enfim. Nesse processo de gestação, o que está acontecendo? Uma decantação desse kama e desse manas, desses 2 princípios intermediários, que são os princípios psíquicos. Ou seja, anímicos, psique de alma, são os princípios psíquicos. Então, a alma que está sendo pesada, o que aqui acende, o que aqui é pesado demais, metaforicamente falando. O que é o cascão astral, ou Kamarupa? É o refúgio desses 2 princípios médios. Aquilo desses princípios aqui que não se elevou, que não foi refinado, que não tem como ascender ao plano da bem-aventurança entre as encarnações, que é chamado de Dewatya, né? A Sukhavati, né? A terra da bem-aventurança, a terra da felicidade, enfim. Basicamente é se unir à Atma Buddhi, né? Aquilo que não se imprimiu na mônada espiritual, aquilo que tende para a materialidade, aquilo que é do animal. Esse refúgio desses 2 princípios médios não consegue ascender com o percebedor, né, para os planos mais sutis no nosso planeta, ali onde a consciência vai viver ali, né, enfim, a próxima etapa do seu processo. E aí esse refúgio é o que é o segundo cadáver, é o Kamarupa, ou o cascão astral, ok? Isso é um processo natural. Isso não tem a ver com falta de conhecimento ou com conhecimento parcial. Isso é um processo natural. Nesse processo de decantação, aquilo que não é sutil o suficiente para se unir com a tríade divina, permanece na atmosfera mais terrestre do nível astral. Então, o que é que... E aí, vamos falar aqui desses cascões astrais, né? Porque a próxima afirmação ali, ela também é um outro grande equívoco. Então, só vamos falar aqui rapidinho desse processo. Então, a gente tem isso aqui como um processo natural. Ok. Por que eu digo que não é uma questão de conhecimento? Porque conhecimento nós temos. O que determina, digamos assim, o peso, né, desse Kamarupa, ou desse
desse cascão astral, enfim, não é conhecimento de ordem oculta. Não é conhecimento científico. É conhecimento moral. E a gente tem um conhecimento moral. Mais do que suficiente. A gente tem tradições riquíssimas. Em cada ciclo nós temos instrutores do mundo que aparecem, relembram, corrigem, reformam. Então não é por falta disso. Todos nós temos até instintivamente um sentido do que é adequado, do que não é adequado. Pelo simples fato de que todos nós queremos ser felizes, nenhum de nós quer sofrer, e o princípio a regra de ouro, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer que seja feito a você, é um guia muito básico. E é isso que, na verdade, determina esse processo, né? Quão, digamos, animalizado você se torna ao longo da sua vida, ou quão mais espiritualmente orientado, né? Não é um conhecimento intelectual que determina isso. Então vamos lá. A próxima coisa que é dita aqui é os cascões astrais positivos. Não existe cascão astral positivo. O que é um cascão astral positivo? Um cascão astral é um cascão astral. Cascão astral é um defunto. É um defunto. É o refúgio. É um refúgio. Ele pode até ser neutro, ou seja, um ser humano relativamente moral, virtuoso, né, após a morte. O refúgio que ele deixa não é tão pesado, não é tão vitalizado, né? Então, digamos, é um cascão astral mais transparente, né? Ele não está tão carregado ali, né, com apegos e a materialidade ou muita vitalidade, né? Ou seja, muito cama, né? Muita força de desejo. Então, aquele fantasma, aquele espectro, ele é mais transparente, ele é mais leve. Nisso ele vai se dissolver mais rápido. Então, ele é neutro. Mas ele não é positivo, porque não tem nada ali de intencional, não tem nada ali de consciente, de autoconsciente. Quando um médium interage com o cascão astral, eventualmente o que vai acontecer é que o aspecto animal material do médium vai ser excitado. Mas se o cascão astral é de uma pessoa positiva? Sim, mas o que é positivo naquela pessoa que morreu passou, se uniu foi com Deus interno, se uniu com a mônada, tá no Deuatin. O que ficou na esfera terrestre é o refúgio, é o aspecto material daquela personalidade. É aquilo que não conseguiu se sublimar. Então, mesmo que seja mais leve, ainda é o aspecto animal daquela personalidade. E outra coisa, nas interações mediúnicas, quando um médium interage com o cascão astral, ele não tem autoconsciência. Ele não tem volição. O cascão astral não quer uma coisa, não quer dizer isso, não quer fazer aquilo. Tudo é o médium e os presentes na sessão. Às vezes um elemental. Se um elemental usa, né, esse cascão astral, né, ou seja, vitaliza temporariamente esse cascão astral, né, então a gente tem uma terceira influência aí, além do médium e das pessoas que estão na sessão. Mas mesmo nesse caso, um elemental é irresponsável, porque ele também não tem autoconsciência, ele também tem uma inteligência instintiva e animal, no máximo, quando não puramente inconsciente do ponto de vista humano. E aí ele só reflete o que o médium e as pessoas naquela sessão estão emanando consciente ou inconscientemente, porque todos nós carregamos imagens na nossa aura de tudo o que os nossos sentidos registraram nessa vida, na linha hereditária dos nossos ancestrais, porque tem imagens que são transmitidas, né, na composição física e sutil na linha hereditária, às vezes até, né, na nossa linha, digamos assim, encarnatória. Então tem muito conteúdo aqui. De qualquer maneira, o cascão astral não pode produzir nada de novo. O que vem do cascão astral são aquelas memórias parciais, né, que de novo fizeram parte do refúgio, que não foi sublimado, aquilo de matéria que não foi sacralizada, que não foi sutilizada, espiritualizada,
e que permanece como refogo na constituição desse cascão astral, da parte animal, daquela personalidade, e isso é temporariamente acendido como um computador que você liga na tomada e ali se acende e você tem as informações que estão ali. Mas um computador não tem volição, ele não tem intenção de falar alguma coisa. Né? Quem está dando o comando aqui é o médium. São as intenções conscientes e subconscientes do médium ou do grupo que está ali assistindo a sessão, o desejo, né, consciente ou subconsciente, é que desperta, modula, dá coerência para aquelas informações e parece então que tem alguém ali autoconsciente falando e transmitindo alguma coisa. Isso no caso de interações dessa ordem, né? Eu vou continuar aqui, que é para a gente poder continuar aqui com o tema. Os cascões astrais positivos que passam e passaram instruções diversas para a humanidade através de manifestações mediúnicas cumpriam um papel na dança. Não existe isso! Não existe isso! É como você falar das paredes, as paredes que passaram instrução, os espelhos. É como você falar de um espelho. Ah, mas os espelhos que passaram instruções para a humanidade. O espelho é um reflexo só. O espelho não faz nada. Não tem isso, gente, de cascão astral positivo que passa instrução. Não tem isso. Não faz sentido. É como você me falar os defuntos que ensinaram alguma coisa para a humanidade. Que defunto que ensinou alguma coisa para a humanidade? A não ser que a gente diga assim de uma maneira muito metafórica, né? Bom, eu estava ali estudando aquele defunto e aprendi como é que, sei lá, tal órgão é e tal. Ah, os defuntos nos ensinaram. Não ensinou nada. Né? Você aprendeu com aquilo alguma coisa, né? Ajudou na caminhada de muitos cegos, de certa forma apontou uma direção, uma vez que foi tudo velado para a humanidade por muito tempo. Nossa, um monte de premissas equivocadas, Vamos lá, vamos quebrar isso aqui por partes, né? Vamos falar aí das interações mediúnicas e as possibilidades de interações mediúnicas, né? Mas vamos já quebrar essa ideia de que tudo foi velado para a humanidade por muito tempo. A humanidade se velou. A humanidade não é vítima disso, né? Porque a humanidade não veio de uma condição de completo esquecimento. A humanidade veio de uma condição de relativa elevação espiritual. Houve um adensamento da substância do planeta e a humanidade foi fazendo escolhas com base nessas condições. Nosso estado foi criado por nós pelas nossas escolhas. Aqui, de novo, há um esquecimento de um princípio básico do ensinamento oculto, que é a lei de causa e efeito. Você não está colhendo fruto do que ninguém mais plantou a não ser você. E nós, como coletividade, não estamos colhendo fruto de nada que ninguém mais plantou a não ser nós mesmos. Lei de karma, causa e efeito. Não há vítima aqui. A lei é infalível. Então, ai, coitada da humanidade, tudo foi velado para ela e os cascões astrais vieram e nos instruíram. Pelo amor de Deus. Se nós temos alguma sabedoria presente no mundo, isso não se deve a cascões astrais, isso se deve aos cultivadores, aos mestres que se realizaram e por sua generosidade mantiveram esse conhecimento, transmitiram esse conhecimento, outros seres que se dedicaram a cultivar esse conhecimento, preservaram esse conhecimento, e essa linhagem vem de transmissão desde o primórdio da humanidade até aqui. A sabedoria está presente no mundo, o ensinamento está presente no mundo, os ensinamentos de ética e moral estão presentes no mundo. Nós nunca estivemos desamparados. Nunca estivemos desamparados. Mas isso não se deve de forma alguma a cascões astrais. Até porque, vamos lá, vamos conversar sobre essas possibilidades aí de interação, né? A mediunidade em si, ela não é uma coisa ruim. Não é a mediunidade, ou seja, a capacidade de um ser humano de estabelecer contato, né? Estabelecer contato com um outro polo, vou dizer assim, né? E transmitir o que quer que seja, informação, impulso, energia. Ou seja, ser um canal. Esse não é o problema. O problema não é essa capacidade. O problema não é essa capacidade. O problema está na nossa condição de discernimento e de moral, de ética. Nossa condição de virtude. Esse é o problema. É isso que torna a mediunidade um grande risco.
Entende? Então vamos lá. Você não pode olhar para o fenômeno da mediunidade desatrelado da condição da humanidade como um todo e da condição do médium, individualmente falando. Porque nenhum de nós existimos isolados do ambiente, nenhum de nós existimos isolados das influências das pessoas que nos cercam, do ambiente em que nós estamos, né? Mas também nós precisamos considerar aí nós mesmos, a força que nós trazemos, a influência que nós adicionamos, né? Quão passivos somos ou quão ativos somos em relação a essas influências que nos cercam. E aí é que está a diferença entre um médium passivo e vamos colocar assim, um médium, um canal, né? Consciente e ativo, né? Aí que está a grande diferença. Sou influenciado, influencio. Tenho consciência ou não tenho consciência? Aí, eu já fiz um vídeo onde eu falo muito sobre isso. Então, eu vou deixar aqui na descrição. Você pode complementar com isso. Eu vou falar só das interações. Basicamente, obviamente, que existe uma forma de mediunidade que ela é corriqueira. Naquela em que eu sou influenciado, sei lá, pelo discurso de uma outra pessoa. Né? A gente tem, por exemplo, um general fazendo um discurso para um exército. Todo aquele exército é como que magnetizado, né, com o carisma e com as ideias que estão sendo transmitidas por aquele discursador. A gente vê isso em política muito frequentemente, a gente vê isso no marketing. Essa é uma forma de mediunidade. Eu estou aqui, eu sou o polo passivo, eu recebo a influência e eu repasso essa influência. Ok. Isso daí é uma forma de mediunidade bem corriqueira, né? Depois a gente tem uma forma de mediunidade em que existe o fenômeno da possessão ou da incorporação, em que o percebedor é neutralizado em sua relação com a sua forma física e uma outra entidade, não importa a procedência, assume o controle dessa forma física. Esse tipo de mediunidade é uma forma de mediunidade bem material, né? Dentro dessa classe, também nós temos os fenômenos de materialização, uma parte dos fenômenos materiais, né? Em que há materialização, em que há fenômenos, né, de ordem material, né? Aqui, esse é o tipo mais perigoso de mediunidade. Por quê? Aquilo que interage de maneira direta fisicamente é aquilo que está muito próximo fisicamente. E esse aqui é o grande problema do espiritualismo. Essa ideia que está baseada numa falta de compreensão das leis básicas da natureza, né? De que um espírito que desencarnou, né, uma alma desencarnada, elevada, ela pode transitar livremente sem problema nenhum nessa esfera terrestre. O que acontece entre essas esferas de existência no nosso planeta, né? Por conta até de uma polarização elétrica, né? Existe uma repulsão que ela é natural, né? A gente pode ver isso também entre líquidos de densidades diferentes, por exemplo, a água e o óleo, a diferença que isso tem de se misturar. E por esses princípios naturais a gente poderia compreender, né, que aquilo que é sutil, aquilo que é leve, aquilo que é mais refinado, metaforicamente falando, assim, tomando esse exemplo físico, né, tende a se elevar e não tem interação de maneira natural com aquilo que é mais pesado, com aquilo que vai tender para baixo. E aí que está o problema, né? Porque a gente acha que, então, o intercurso com almas genuinamente humanas, né, elevadas, ela é uma coisa corriqueira e comum. Esse primeiro tipo de mediunidade, que é uma mediunidade que eu vou tratar aqui como física, né? Mesmo que ela aconteça num nível etérico, ela é física, porque, né, a contraparte do duplo vital é um aspecto do plano físico. Ela é o tipo de mediunidade mais perigosa. Por quê? Porque normalmente ela implica num nível muito grande de passividade. Existem casos desse tipo de mediunidade, entre aspas, em que isso acontece de maneira positiva, saudável? Sim. Raríssimos são esses casos, porque isso implica num nível de autoconsciência e de pureza do canal muito grande, porque a gente tem, por exemplo, casos de avatares, a gente tem casos de Wokin, a gente tem casos de Chelas que servem como veículos de seus mestres,
Mas esse processo, ele é consciente, ele é... é claro, a pureza do canal é o fator sempre determinante, porque obviamente que é isso que determina, né, os seus links de conexão, né? Então existem esses casos, mas eles são muito raros. Normalmente, o que acontece nesses casos é que o médium ele é inconsciente ou semiconsciente, e mesmo assim, mesmo que ele fique consciente, ele não tem conhecimento nenhum do que realmente está acontecendo. Ele tem as crenças, ele acha que é isso, que é aquilo, mas ele não sabe o que realmente está acontecendo. Ele não tem evidência clara. Ele pode ter algum nível de evidência astral, mas ele não tem evidência clara. Entende? Então, nesses casos, essa mediunidade é muito arriscada porque ela sempre envolve o percebedor abrindo mão da sua influência, abrindo mão, né, da sua volição. Há um estímulo e há um fortalecimento da passividade da vontade aí. E nesses casos de incorporação, né, dessa mediunidade mais física, enfim, nós podemos colocar o médium ele pode estar sob influência. E até no caso de mediunidade psíquica, né? Que é quando você não tem o processo físico exatamente, mas há um entrelaçamento ali, né? Anímico, né? Então, mesmo que o médium ache que ele esteja incorporando, não tem uma incorporação de fato acontecendo, mas tem muito mais um processo de comunicação, né? Um processo de comunicação. Isso, enfim, a gente tem várias classes desses fenômenos, né? Mas vamos falar aí sobre, não importa qual o grau aí dessa mediunidade, mas as possibilidades de interação que existem aí, né? Claro, primeiro de tudo, autossugestão. Pode não ter ninguém mais envolvido a não ser a própria força da mente do médium. Ele criou muitas formas de pensamentos, ele, né, tem um sistema de crença muito forte, ou ele é uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito emocional, enfim. E às vezes até das pessoas que estão na sessão também, né? Então, pode ter aí o processo da autoprojeção. A gente está tirando aqui o caso das fraudes, né? Que também acontece muito. Intencionalmente, a criatura está mentindo, simplesmente. Vamos tirar esse caso aí, falar de mediunidade realmente, né? Pode ter simplesmente processo de autossugestão. A criatura criou uma forma de pensamento, essa forma de pensamento sempre vai ser animada por um elemental, né? Ou seja, forças da natureza, né? E há esse processo de autossugestão. É quase como se fosse uma auto-obsediação, autopossessão. Ok, temos essa possibilidade. Nessa possibilidade aqui, muita coisa acontece. E aí o médium pode estar ativando o conhecimento que está dentro da experiência dele, percebe? Gente, a gente vê atores fazendo isso, né? Ele estuda bem aquele personagem, ele se identifica com aquele personagem, e aí ele fala de um outro jeito, se comporta de outro jeito, e fala coisas que ele normalmente não fala na vida dele. Temos muito desses casos. A gente pode ter aí o processo, né, dos cascões astrais, né? E aí eu tô falando de cascões astrais mesmo, né? Ou seja, os refugos, né? Os espectros, né? Dependendo do nível vibratório do médium, ele vai atrair classes diferentes desses cascões astrais, mas aí que está a questão. Nós não temos um nível de virtude, de moralidade muito elevado normalmente, né? E nem as pessoas se preocupam muito com esse aspecto, né? Eu sei que todos nós queremos ser a exceção da regra. Ah, mas comigo com certeza foi diferente, ou onde eu estava com certeza era diferente. Ok. Não vou entrar nesse mérito, né? Aqui, esses cascões astrais, eles não têm volição, gente. Não tem nada ali que seja autoconsciente e intencional, né? É um holograma que é ativado. Então, se tem os ecos de memórias daquele cascão astral, eles podem ser ativados, e aí parece que aquele cascão astral é uma entidade de verdade, com autoconsciência, né? Tem uma pessoa de verdade ali, mas não tem, é um robô, um autômato que foi ligado na tomada. Essa tomada é o quê? O corpo vital do médium, o corpo vital daqueles que estão na sessão. É a energia vital que está sendo sugada. Então, a priori, todo o cascão astral é um vampiro inconsciente, um vampiro não intencional. Porque para ele funcionar, ele precisa de energia que venha de fora, uma vez que ele
é só um espectro astral. Ele precisa de energia de fora. Essa energia de fora vai vir de onde? Do médium e daqueles que estão numa sessão mediúnica. Às vezes ele pode ser ligado por um elemental, né? E aí os elementais são irresponsáveis, normalmente adoram pregar peças, né? Enganar os seres humanos ignorantes, né? Então nós temos isso daí. Ah, mas, nossa, mas fala coisas lindas, fala coisas maravilhosas. Sim, o médium não precisaria daquilo dali para falar coisas lindas e maravilhosas. Se aquilo está acontecendo, o médium tem essa mesma capacidade. O médium tem essa mesma capacidade. De repente, o médium tem algum nível de evidência e ele atribui todas essas qualidades à entidade. Na verdade, é o médium que é vidente. Percebe? Então, é muito mais simples. Tá, tudo bem. Tirando essa casa dos cascões astrais, o que mais que nós temos? Aí nós temos uma classe de elementares, né? Muito perigosa, que são seres humanos, são seres humanos, são almas humanas sem um corpo físico, ou seja, indivíduos, né, que tiveram morte prematura, por exemplo, e tendo uma natureza muito animal, ao invés de permanecerem no sono, né, do processo de gestação, até aguardar o momento de finalização ali da força vital daquela vida, daquela encarnação, para então passar para o Dewatin, elas permanecem na esfera astral, mas por serem muito animalizadas, são facilmente acordadas desse estado. Nós temos aí verdadeiros demônios, porque são seres humanos que não têm um corpo físico, mas têm todas as paixões, têm todos os desejos e têm mente. Tem mente. Nossa sociedade produz hordas desse tipo de seres por dia. Olhe para os países onde você tem pena de morte. Olhe para o Brasil. Olha a guerra do tráfico no Brasil. Quantas pessoas são mortas por dia nessa guerra? Jovens, né? Jovens morrem com ódio, morrem em estado de transtorno mental, morrem com desejos animalescos, não satisfeitos, morte prematura, mortes de assassinato. Então, assim, o nosso astral é sujíssimo, não só pela produção que nós fazemos, como, né, humanidade encarnada, com os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos julgamentos, tudo isso daí, mas também com aquilo que nós produzimos em termos de demônios, de elementares. E claro, dentro dessa classe nós temos os feiticeiros, né, das sombras. Esses também, quando ainda vivos, já fazem parte desse grupo, né, enfim, porque são seguidores aí dessas forças, né, e quando morrem, também se transformam, né, muitas vezes, né, também se transformam. Alguns feiticeiros conseguem, né, se manter por muito tempo nesse nível do Kamaloka, nesse astral inferior, né? E aí nós temos uma série de manifestações que na verdade são produzidas por esses seres. Eles atendem os pedidos mais nefastos daqueles que os buscam e que os cultuam, enfim, nós temos isso. Ok. Aí nós temos o caso do médium que, tendo algum nível de pureza, alguma inclinação mística, né, ele estabelece contato, na verdade, com o próprio ser interno dele. E aí não importa. Aí a gente tem aí as interfaces, né, em que essa influência que é recebida, na verdade, do seu próprio aspecto espiritual é representada, né, como uma entidade A, B ou C. Isso é o que a gente chama de interface, né? Essa produção da interface, ela pode ser subconsciente do próprio médium. Por exemplo, o próprio médium está entrando em contato com o ser interno dele, mas acha que é Jesus. Então isso é uma interface. Essa identidade é uma representação mais compreensível, né, para a mente humana ali, muito apegada em aparências, muito apegada na personalidade. Então é criada uma personalidade, uma máscara, né? Isso é uma interface. Interfaces também são criadas para cascões astrais.
Porque não é porque o fulaninho está dizendo que ele é Napoleão Bonaparte, que ele é Napoleão Bonaparte. Às vezes é o cascão astral de um historiador que gostava muito de Napoleão Bonaparte. E aí ele se transveste, né? Não intencionalmente, né? Mas por essa própria influência subconsciente do médium, né? O médium ajuda a criar aquela interface, né? Aquela identidade para aquela influência que ele não sabe o que é, na verdade, né? Então nós temos essas condições de uma mediunidade que não tem muito conhecimento, né? Ah, mas isso ainda assim não é útil? Tudo depende. Útil de que ponto de vista? Porque é que eu só falei de casos onde a gente não tem verdadeiro cultivo envolvido, né? Com exceção desse último caso aqui, né? Do contato com o ser interno, né? Os outros casos, a gente não tem verdadeiro cultivo envolvido ou conhecimento espiritual de verdade. E a maior parte desse tipo de manifestação que acontece no mundo tem normalmente uma única intenção: servir o bem-estar da pessoa, atender os caprichos da pessoa, do nível pessoal. Então não é útil? Depende, para a pessoa às vezes é útil. Você tá lá e você receber uma palavra de consolo, e você receber um conselho que te ajuda na tua vida, ok. Você precisaria... A grande questão é, o prejuízo compensa esse lucro? O prejuízo espiritual compensa esse lucro? Aquela palavra de consolo não poderia ter vindo sem envolver todo esse vampirismo energético, sem envolver todo o risco de interação com cascões astrais, com elementares de tipo até pior? E se houvesse um verdadeiro cultivo de virtude nesses seres humanos, né? Se nós aprendêssemos a aceitar, né, a lei de causa e efeito e a trabalhar com ela, e a descobrir uma confiança, sabe, em nós mesmos, no poder das nossas escolhas, no poder das nossas decisões, de como nós orientamos e guiamos nossa vida. Será que todo esse benefício, e muito mais do que isso, não poderia ser gerado sem os prejuízos e sem os riscos que essa mediunidade responsável envolve? Essa é a grande questão. Além do que, tudo isso é super valorizado. Tudo isso é super valorizado, né? Nossa, mas faz um trabalho maravilhoso, é super valorizado, porque normalmente não tem nada de novo ali, não tem nada de extraordinário ali, né? Realmente, em termos de desenvolvimento espiritual, há muito pouco, porque os seres humanos entram e saem dessas sessões muito pouco diferentes do que eles entraram, porque suas verdades não são questionadas, seu status quo não é desafiado, né? Não há verdadeira desconstrução, não há verdadeira expansão. Normalmente há uma reafirmação da história humana, uma reafirmação da identidade, uma validação dos desejos pessoais. Então, verdadeira educação espiritual não tem. Então, passam e passaram instruções diversas para a humanidade? Não. Vamos entrar aqui numa classe de possíveis interações mediúnicas que podem vir, né, de uma origem realmente espiritual? Vamos. Então, nós temos o caso do médium que, por seu nível de purificação e seu nível de cultivo místico, ele entra em contato com o seu próprio ser interno. Pelo seu nível de ignorância, ele transveste, ele cria uma interface para esse ser interno, Jesus, Buda, Maria, o que quer que seja, o ET da não sei das quantas, o pai não sei de quem, o preto velho não sei das quantas, não importa, né? Essa interação aqui, ela é oscilante. Ela é oscilante, por quê? Como não há consciência e como há um nível de ignorância muito grande intelectual envolvido aqui, se o nível de purificação do médium oscila também aquilo com o qual ele está aberto para interagir. Como ele tem muito conhecimento, ele está muito exposto a receber influência de qualquer canto. A gente tem casos de médiums que tinham um nível de pureza muito grande, né? E que, por conta desse nível de pureza, ficam protegidos, né, das influências inferiores, né? Então, a gente tem esses casos. Eles são raros. Eles não são comuns como se pensa. Eles são raros, na verdade. É só você olhar para a condição da humanidade. Então,
Nesse primeiro caso aqui, sim, podem vir muitos impulsos, né? Se o médium tem se o médium ele tem poder de cura, ele tem algum CID, né? Algum dom de cura desenvolvido, podem haver manifestações de cura, enfim. Mas o destino disso daqui depende muito de quão afinado esse ser humano tá com o seu próprio princípio espiritual, né? Da capacidade que ele tem, ou pela sua própria estamina, né, espiritual, pelo seu nível de pureza, de afastar influências que sejam adversas, nefastas, né, ou de continuar refinando seu cultivo místico. Mesmo que esse nível de ingenuidade que ele tenha, né, que é a ignorância que ele tem das leis ocultas e do que realmente está acontecendo ali, faz com que ele crie subconscientemente interfaces para aquilo dali. Ok, nós temos isso. Aí, o problema dessa questão é que todo mundo quer se encaixar nesse caso. Ah, então o caso lá do meu pai, no fim das contas, era esse caso aí. Porque ele era maravilhoso, porque as entidades falavam coisas maravilhosas, porque tinha isso e isso aqui. Ok, não vou entrar nesse mérito, entendeu? Não vou entrar nesse mérito porque pelos seus frutos os conhecereis. Aquilo que é útil para a pessoa não necessariamente é útil para o percebedor. Aquilo que é útil para a personalidade não necessariamente é útil para a sua vida espiritual. Eu não vou entrar nesse mérito. Você faz a sua escolha aí, você discrimina a sua experiência do jeito que você quiser, do nível que sua sabedoria lhe permite. Então nós temos esse caso. Aí nós temos casos de cultivadores, né, de praticantes, né, que também tem um nível de pureza e, além disso, tem algum nível de conhecimento oculto, né? Não é só um processo aleatório e errático, mas é um processo aqui mais guiado e mais orientado, e que nós temos esse mesmo processo, né, das interfaces, né, que elas podem ser criadas, mas aí o médium, nesse caso, né, ele tem consciência de que isso é uma interface, ele sabe que essa é uma necessidade para o processo, provavelmente pela necessidade daqueles que vão ser servidos por aquele processo, né? E aqui, de novo, a fonte da instrução vem do ser interno, do próprio ser interno, daquele médium, com ou não outras influências, né? Nós temos esse caso. Nós temos casos de médios que são muito puros, e nós temos casos, sim, de adeptos que criam interfaces e interagem com aquele médium usando essa interface. Na literatura teosófica a gente tem casos assim. Também não são tão comuns, são raros. Por quê? Porque tudo vai depender de um nível de pureza. Porque a aura, né, de um ser humano comum, ela é muito heterogênea e ela normalmente é muito poluída. E isso tornaria um desperdício enorme de energia para um adepto limpar continuamente a aura daquele ser humano, que nem está fazendo um trabalho engajado de autopurificação, só para poder, sabe, dar um impulso, falar uma coisa que na verdade está disponível aí. Está disponível aí, todas as tradições ricas e maravilhosas que nós temos. Tantos professores de terra que estão aí ensinando. Sabe, temos livros, temos internet. Percebe? Então, existem esses casos? Existem, mas eles não são tão comuns quanto se imagina. Né? Não são tão comuns como se imagina. E aí nós temos os casos extremamente raros de avatares, né? Ou quase avatares, né? Seres muito puros, né? Muito puros, cujo veículo é escolhido para ser o envoltório, né, da descida de um Jian Shohan, né, um Buda, um Bodhisattva celeste, enfim. Aí, mas esse caso aí a gente vai tratar numa série de estudos que a gente vai fazer no futuro, né? Mas com relação a esse processo mediúnico comum, nossa, a gente precisa corrigir essas visões, gente, porque instrução genuína nunca vem de um cascão astral. Nunca vem de um cascão astral. Sabe, na melhor das hipóteses, um médium ignorante que está interagindo com cascões astrais, ele pode estar colocando naquele processo as informações de sua própria cabeça. Ou da cabeça de pessoas que estão ali na sessão, através de um processo telepático inconsciente. Na melhor das hipóteses. Mas, do ponto de vista espiritual, esse processo, o prejuízo dele não compensa o pequeno benefício, que é um benefício apenas de ordem mundana. Por quê? Porque o processo vampírico, ele é muito intenso, num caso desse, né? Ou seja, esses seres humanos, eles estão perdendo muita vitalidade e estão tendo seu aspecto animal estimulado
invariavelmente, mesmo que o cascão astral seja não positivo, porque um cascão astral não é polarizado positivamente, no máximo ele pode ser relativamente neutro, mas como ele é o refúgio animal daquela personalidade, daquele ser humano que desencarnou, ele só pode ativar aquilo que está no mesmo nível dele. Um Kamarupa só vai ativar o seu aspecto kâmico. Mesmo que seja o cascão astral da Madre Teresa de Calcutá. Porque o cascão astral da Madre Teresa de Calcutá foi o refúgio animal. Foi aquilo na Madre Teresa de Calcutá que não se sublimou, que não tinha simpatia divina. E todos nós temos isso, em alguma medida, né? Com exceção de raríssimos seres aí, todos nós deixamos algum cascão astral, porque todos nós temos um aspecto animal, temos paixões e desejos mais ou menos alimentados, mais ou menos fortes. E esse cascão astral, que é o refúgio material, ele só pode fortalecer em nós o nosso aspecto animal também. Então essa é a razão, porque uma sessão mediúnica é um ambiente normalmente muito tóxico. Primeiro, porque aquilo dali é um festim ectoplasma, como uma irmã uma outra vez colocou maravilhosamente bem, né? E como a Blavatsky chama, né? É um banquete. É um banquete macabro, né? Ela fala assim, né? Isso é uma sessão mediúnica normalmente é um banquete macabro. Se vocês tivessem olhos para ver do que está acontecendo ali, que tipo de formas, como é que é, o que é a verdadeira cara de um elementar, né? Seja ele um cascão astral, seja ele um irmão da sombra. O que é a verdadeira face daquilo dali, vocês morreriam do coração na hora, o coração gelava e vocês morriam na hora em ver o que acontece ali. É sempre um banquete vampírico, né? Porque aquilo ali atrai hordas e hordas de espectros que, atraídos, né, pelo calor do prana que está circulando ali, e um médium normalmente tem muita energia nervosa, então ele é meio que um chafariz no astral para essas coisas, né? Por isso a importância de, se você tem tendência mediúnica, você precisa cultivar a virtude com muito cuidado, você precisa manter um nível de ética elevado, porque senão você vai estar sempre andando com uma horda de parasitas ao seu redor, sugando sua energia. Sem contar que, né, nós temos aí os irmãos das sombras, enfim, que eles estão sempre querendo uma brecha, né? Então é um lugar normalmente muito delicado, né? Pelo nível de ignorância, né, do ser humano, dessas pessoas. Elas não sabem o que elas estão fazendo, elas acham que é tudo luz, que é tudo muito bonitinho, elas acham que a crença defende elas de alguma maneira, entendeu? Então esse é um alerta, mais uma vez um alerta para isso. Agora, se você precisa, porque você não consegue olhar com um olhar mais crítico para o seu passado, pelas experiências que você já teve, sabe, você precisa... Não, mas comigo foi diferente, comigo não foi isso, comigo não aconteceu desse jeito, ok, beleza, né? Então, é isso. Mais uma vez tratamos desse assunto, mais uma vez trazemos esse alerta. Se você ficou ainda com dúvidas, deixa aí, ou me mande por e-mail, ou me mande por mensagem. E a gente vai ter que falar ainda disso muitas vezes, porque, né, esse é um tema delicado, sensível, né? E então, de novo, né, para fechar, não é que a mediunidade seja ruim. A mediunidade em si não é ruim. Claro, a mediunidade passiva, ela é uma doença, né? Ela é uma doença mesmo, né? Ela não é uma condição natural e saudável, a mediunidade passiva, que é o quê? Essa facilidade com que você tem de você soltar sua vontade e ficar completamente à mercê de qualquer influência externa. Isso daí não é uma questão saudável, da mesma maneira que a gente diz, a epilepsia não é uma condição de saúde, ela é uma condição patológica, né? E a epilepsia ela é muito parecida com o processo da mediunidade passiva demais no seu aspecto etérico, tá? Assim como o sonambulismo, né? Enfim, então a mediunidade em si, ou seja, a capacidade de servir como canal, isso não é negativo, não é esse o problema. O grande problema é o nosso nível de falta de discernimento e o nosso nível moral que é muito baixo, porque é uma questão de ressonância. É uma questão de ressonância. Isso nos deixa muito vulneráveis, porque normalmente as influências que nós atraímos vão ser compatíveis com o nosso nível de virtude e a nossa falta de discernimento nos deixa muito vulneráveis, muito
abertos para qualquer influência que a gente não sabe qual é. Esse é o problema. E aí, a partir disso, se você olha para a condição da humanidade, aí você me diz, a maior parte dos casos se enquadra em que situação? Tá? Então é isso. Dúvidas, deixem aí, a gente continua conversando em outro momento.